Olá pessoal, vamos então a mais uma aula do nosso curso de sólidos. Nós estamos no capítulo 11 falando da dinâmica semiclássica dos portadores e hoje nós vamos nessa aula falar um pouquinho sobre o conceito de buracos, né, de onde apareceu essa ideia. Então, lembrando que no modelo semiclássico, da dinâmica semiclássica, a gente não tem transição interbanda. E uma das consequências disso é que a corrente, então, dada devido a bandas que estão totalmente preenchidas ou totalmente vazias, né, elas se anulam. Tá? De forma que, para uma determinada banda, a corrente total é dada, como a gente viu na aula anterior, né, corrente elétrica, aqui estamos falando, em relação a essa integral, né, que seria a velocidade aqui, né, a velocidade vezes a carga elétrica, seria a corrente de cada elétron, se eu conto o número de elétrons num determinado volume dk do espaço da rede recíproca, do espaço K, e integro sobre todos os estados ocupados, né, então estou imaginando que essa aqui é uma banda semi-preenchida, né? Então eu vou obter então essa expressão, ou se eu escrever em termos da velocidade, fica até mais claro aqui a corrente elétrica, né? Se eu escrevo em termos da velocidade, é dado por essa expressão. Né? A gente viu na aula anterior, então, que se a banda fosse totalmente preenchida, a corrente seria zero. O que indica que se eu somar a corrente devido aos estados ocupados e imaginar que os estados que não estão ocupados estivessem ocupados, a soma desses dois termos seria zero. Isso aqui introduz uma relação interessante, que seria a corrente, então, que é calculada em cima dos estados ocupados, é igual a menos a corrente que seria dada pelos estados não ocupados. Né? Ou, então, se eu quiser calcular a corrente, isso aqui indica que eu tenho duas formas de calcular. Ou eu olho os estados ocupados e calculo a corrente devido aos estados ocupados, ou eu olho os estados não ocupados, calculo qual seria a corrente, né? Então, que é dado por isso aqui. Então, a corrente seria menos, a corrente total seria menos a corrente relacionada aos estados não ocupados, então menos essa mesma integral agora é calculada em cima dos estados não ocupados. Ou seja, é como se eu estivesse ocupando os estados com partículas de carga positiva. Né? Veja, a corrente então seria dada por uma integral dos estados não ocupados de mais E vezes isso. Né? Muito bem. Essa expressão indica que a corrente é a mesma que seria obtida se somente os estados desocupados fossem preenchidos com esses elétrons especiais, né? Então, eu pego uma banda e olho, aqui estão os estados ocupados e aqui os não ocupados. Eu posso calcular a corrente que vem dessa banda de duas formas. Ou eu olho os estados ocupados, preenchidos com um elétron e calculo, ou eu olho os estados não ocupados e coloco elétrons que teriam carga mais E. Né? Embora a corrente seja devida a elétrons, a gente pode, sempre que necessário, considerar que a corrente é produzida por partículas de carga mais E que ocupam os estados não ocupados pelos elétrons. Você fala, mas qual é a vantagem disso, né? Imagina que eu tenho uma banda quase totalmente preenchida, só poucos estados estão vazios. Então, o número de estados que eu precisaria considerar nessa integral seria menor do que o número de estados que eu precisaria considerar na integral usual, que seria a integral em cima dos estados ocupados. Né? De menos E vezes essa mesma coisa aqui, só que com os elétrons. Então, às vezes, é mais conveniente olhar esse lado aqui. Né? Então, é como se eu pegasse os estados. Esses estados aqui não estão ocupados. Então, eu vou imaginar que esses estados estão populados por partículas de carga mais E. Né? Calculo a corrente e isso seria, então, uma corrente que vem daquela banda. Essas partículas que têm carga mais E são chamados buracos. Né? E o nome de buraco vem exatamente porque é um estado vazio, né?
Então, é imaginar que os estados vazios são ocupados com partículas de carga mais E. Tá? Então, que tem o mesmo valor da carga do elétron, só que sinal oposto. Interessante. Então, o buraco é uma partícula, em teoria de sólidos, é uma partícula que tem carga. E nós vamos ver já já que ela também tem massa. Né? Tá bom. Então, uma coisa importante é que quando a gente decide analisar os efeitos do ponto de vista dos buracos, os estados ocupados por elétrons devem ser considerados desocupados de buraco. Portanto, não contribui para a condução. Né? Não se deve misturar as duas formas de tratamento para uma mesma banda. E aí, isso aqui vem daquela primeira relação que a gente viu. Deixa eu voltar aqui. Dessa aqui, né? Ó. A corrente a corrente eu posso calcular ou, né? A corrente obtida dos estados ocupados é menos a corrente dos não ocupados. Então, essa igualdade aqui indica que eu posso obter a corrente ou olhando isso aqui, ou isso aqui nunca E. Tá? Então, para uma determinada banda, eu olho e falo, é uma banda semi-preenchida. Tá, então está ocupado até esse nível aqui. O que é mais fácil? É mais fácil considerar estados ocupados. Então, eu vou lá, calculo essa integral, né? Essa aqui, os elétrons ocupados. Não, é mais fácil eu calcular para estados não ocupados. Então, eu vou imaginar que esses estados não ocupados têm buracos e está aqui a integral que eu tenho que calcular. É o mesmo tipo de integral, veja que interessante, é o mesmo tipo de integral, só muda qual é o espaço K, né? E a carga, que num caso é menos E e na outra é mais E. Então, uma coisa importante é que a gente, para uma mesma banda, ou eu escolho calcular a corrente que vem dela, uma banda semi-preenchida, né? Porque as preenchidas, a gente já sabe que a corrente total vai ser zero. Então, obviamente, dentro da aproximação da dinâmica semiclássica. Né? Então, ou eu escolho uma forma, ou eu escolho outra. Então, se queremos tratar a condução de uma determinada banda como devido a elétrons, os estados desocupados não vão contribuir. Para a banda na qual os buracos são considerados, os estados ocupados por elétrons é que não contribuem. Então, é assim, essa banda aqui eu vou olhar do ponto de vista de elétrons ou buracos. Se é elétron, eu olho os estados que estão ocupados por elétrons. Eu vou tratar do ponto de vista de buraco. Então, eu olho os estados ocupados por buracos, que são aqueles vazios de elétrons. Tá? Então, não misturo uma coisa com a outra. Aí a gente poderia perguntar, né? Como os estados de buraco, ou seja, como os estados que estão desocupados de elétrons, evoluem sob a ação de um campo externo? Tudo isso é válido se a evolução do estado for meio independente de qual é o tipo de carga que eu vou considerar preenchendo esse estado. Né? Então, vamos olhar isso. Né? Eles devem evoluir da mesma forma, né? O livro discute, se estivessem ocupados por elétrons reais. Isso vem do fato de que as equações semiclássicas, como elas são equações de primeira ordem, definem os vetores. Veja, se a gente imagina que os estados evoluem, né? Seguindo essa equação semiclássica, veja que aqui isso aqui só depende das condições iniciais, no instante t igual a zero, e a partir daí a evolução seria independente, inclusive se está ocupado ou não. Né? Eu posso pegar um estado qualquer, independente dele estar ocupado ou não, calcular a evolução sob a ação de campo externo, e é assim que ele vai evoluir. Né? Eles devem evoluir da mesma forma se estivesse ocupado por elétrons reais, como a gente já disse. A ideia é como se eu tivesse assim, né, uma região, essa área, eu peguei aqui do livro do Ashcroft e Mermin, né? Vamos imaginar que a gente tem aqui um determinado espaço de fase KRT, né? Numa representação gráfica, obviamente em 3 dimensões, não tem como fazer isso, porque o K tem 3 dimensões, R tem 3 dimensões e o tempo. Então, isso aqui seria um negócio de 7 dimensões. Né? Mas, se a gente imaginar, por exemplo, uma rede monatômica, né? Então esse aqui seria os estados K, ou seja, o mapa KR no instante t igual a zero. E esse aqui, o mapa KR no instante t qualquer. Esse aqui seriam os estados ocupados em t igual a zero, e esse aqui seriam os estados ocupados em t. Ou seja, veja que eles evoluem seguindo linhas, né? Nesse espaço, nesse gráfico aqui, que independem, na verdade, deles estarem ocupados ou não. Né?
A evolução temporal de um estado na dinâmica semiclássica não depende do estado estar ocupado ou não. Então, tranquilo, né? Isso significa, então, que a gente pode tratar sem nenhum problema. Como qualquer uma das trajetórias pode ser obtida a partir de qualquer ponto no espaço RKT, as órbitas não podem ter pontos de intersecção. Então, por exemplo, se essa trajetória aqui só depende das condições iniciais e dos campos externos aplicados, ela, por exemplo, não poderia cruzar essa outra aqui, né? Elas têm que ser trajetórias independentes, porque nesse ponto de cruzamento eu teria uma indeterminação. Então, nunca vai acontecer de duas trajetórias, né, no espaço RKT ter um ponto de cruzamento, porque nesse ponto de cruzamento eu posso vir por aqui e sair por aqui, né? Não, então os estados evoluem nesse espaço RKT em trajetórias que são independentes. Do contrário, como eu disse, seria criada uma indeterminação, ou seja, a mesma condição inicial poderia levar a duas soluções para a equação de movimento semiclássica, né? As trajetórias podem então ser separadas entre trajetórias dos estados ocupados e trajetórias dos estados desocupados, como tem nesse gráfico, né? Então eu tenho esse conjunto aqui, imaginar que esse aqui são os estados ocupados. Em t igual a zero, eles vão evoluir de forma que os estados ocupados, no instante t qualquer, estão nessa figura, né? Estados desocupados em t igual a zero permanecerão desocupados, assim como os estados ocupados. Então, essa que é a questão interessante, né? A evolução dos estados depende, então, somente da forma das equações semiclássicas. Para saber, então, qual é a resposta dos estados de buraco sobre a ação de campos externos, basta saber como os ocupados por elétron respondem ao mesmo campo externo. Ou seja, se eu conheço o comportamento geral de um estado qualquer, né? Então eu posso pegar um estado qualquer aqui em t igual a zero, imaginar que ele tem elétron, calcular a evolução, eu vou ter uma ideia de como é que é a evolução temporal de qualquer um desses estados por conta da forma como as equações semiclássicas são. São equações de primeira ordem, só depende das condições iniciais em t igual a zero. É isso? E, obviamente, de quem são os campos externos aplicados. Muito bem. A evolução temporal do vetor de onda K pode ser usado para interpretar se os portadores serão elétrons ou buracos. Aqui tem um aspecto interessante. A gente pode usar a forma como o vetor de onda K evolui no tempo para saber se é mais conveniente tratar por elétrons ou por buracos. De que forma? Para elétrons, a aceleração será na direção de K, né? De K ponto, a velocidade, né? Para elétrons, então eu tenho o mesmo tipo de comportamento. A igual, a aceleração é dv k dt, tem componente na direção K', então se ele tiver componente na direção K' dk dt, seriam elétrons. E o A, se ele, que é dvk dt, tiver componente na direção contrária de K', então eu vou ter buracos, né? Vamos considerar, nós vamos falar mais um pouquinho disso mais para frente. Vamos considerar agora os estados próximos do máximo de uma banda de energia. Esses estados, então se a gente imagina uma banda semi-preenchida, né? Esses estados, então, a tendência é que se está próximo do máximo da banda, se a banda é semi-preenchida, esses seriam os estados que estão desocupados, tá? Então eles estariam normalmente próximos do máximo da banda. Normalmente não, eu encontraria estados desocupados próximos do máximo. Eu não vou encontrar estados desocupados, vou imaginar no estado fundamental, né? A tendência é que os estados que estão próximos do máximo da banda estejam vazios, né? Então, seria alguma coisa desse tipo, né? Naquelas figurinhas que a gente viu em capítulos anteriores, né? Se eu tenho, por exemplo, duas bandas, aqui o preenchimento, né, dentro da primeira zona de Brillouin, um cristal hipotético unidimensional, eu preenchi esses estados em ordem da energia, né? Preenchi esse, depois esse, acabou. Então veja que para essa banda aqui, né,
os estados próximos do máximo estão vazios. Da mesma forma que os estados próximos do mínimo são aqueles que normalmente estão preenchidos. A gente vai falar isso mais para frente. Mas vamos olhar primeiro os estados próximos do máximo da banda. Então veja que próximo do máximo da banda eu normalmente tenho estados vazios. Né? Vamos imaginar um máximo, no caso de um sistema com alta simetria. Né? Então, como se fosse assim, o máximo, a banda tivesse uma estrutura, digamos, parabólica. Né? Então, próximo do máximo, o que eu posso escrever? A gente faz a aproximação, né? O máximo de uma função qualquer, faço uma aproximação, me expando em série de potência, né? Então, próximo do máximo, eu posso expandir, então, imaginando o K seria o ponto de máximo, ou K0 seria o ponto de máximo, né? Vamos dizer assim, né? A banda teria um máximo em K0. Como é que é a energia em torno desse máximo? Ora, é a energia em K0 mais a derivada da energia em K igual a K0. K menos K0 precisa de potência, né? Derivada segunda e assim por diante. E eu posso aproximar por um polinômio até segunda ordem. Poderia ir até ordens maiores. Se é próximo do máximo, o gradiente deve ser zero, né? Então, o gradiente de n de k em k igual a k0, como é um ponto de máximo, vai ser zero. Então, esse termo aqui não contribuiria. Então, a energia, a banda, né? Próximo do k0 máximo, ele poderia ser descrito por uma função desse tipo, onde esse a aqui é uma constante que depende só como a banda a estrutura da banda, né? Então, a derivada, o Laplaciano, então, né, a derivada segunda da energia em torno do máximo. Né? Como nós estamos próximos de um máximo, né, o A vai ser maior ou igual a zero. Né? Então, isso aqui, esse Laplaciano aqui, né, essa derivada segunda, ele deve ser maior do que zero. Né? A gente está chegando próximo do máximo, então o que está acontecendo aqui, né? A primeira derivada está diminuindo, né? Chega em zero e depois continua diminuindo, né? Então, eu tenho o A maior do que zero. Né? O A vai ser maior do que zero porque aqui a gente já está incluindo o sinal negativo, né? Na descrição. Né? Esse sinal menos A tem que ser menor do que zero, né? Ou seja, se eu pego o módulo da derivada segunda, a derivada segunda seria negativa, então se eu já coloco o sinal negativo aqui, o A teria que ser maior do que zero. Então, o Vn de K, como o Vn de K é o gradiente em energia, se eu calculo o gradiente da energia, então como é que seria a velocidade em torno do ponto de máximo, né? Velocidade em torno do ponto de máximo seria a derivada disso aqui, como isso aqui é um número, é zero, né? Deriva isso aqui, eu tenho duas vezes, né? A K menos K0, simples, né? Para elétrons livres, então a massa vezes a velocidade seria H cortado K, né? Se a gente define, então, o A, se a gente compara essa expressão, né? Se os elétrons fossem totalmente livres, o H cortado K seria o momento, né? Que seria igual, o momento cristalino seria igual ao momento do elétron. Então, usando essa relação, a gente pode imaginar, então, que aqui eu tenho, vou definir menos 2, uma relação parecida com isso aqui, né? Menos 2 sobre H cortado o A, se eu defino o A como sendo H2 sobre 2 vezes uma M estrela, eu passo a ter, então, o V de K igual a menos H sobre M, ou seja, o A, né? E aí é que está, né? Daqui que vem aquela ideia, né? O A que seria o dV K dt, se eu derivo isso em relação ao tempo, isso aqui vai dar menos H sobre M, K ponto, então a gente tem esse tipo de relação. Então a aceleração tem direção contrária à da derivada do momento, né?
Beleza. Então, lembrando, a gente está próximo do topo da banda em que eu tenho estados desocupados de elétrons. Então, esse seria o caso. Então, essa banda aqui, por exemplo, ela tem muito mais estados preenchidos do que vazios. Então, de repente, seria mais interessante eu tratar essa banda aqui olhando para os buracos, né? Porque aqui eu teria só 2 estados desocupados ao invés de 4 estados ocupados. Então, eu teria que considerar somente esses 2 estados. Então, esse aqui seria o caso em que eu estou tratando a banda do ponto de vista de buracos, né? Então, se a gente olha essas duas expressões, juntando as duas, como é que eu posso escrever? Menos a massa reduzida vezes a aceleração, substituindo aqui no lugar de H cortado K, seria igual a isso aqui. Veja, isso aqui não parece alguma coisa como lei de Newton? Massa vezes aceleração igual a força? Então, para os estados próximos do máximo de uma banda de energia, os elétrons se moveriam como se tivessem massa negativa, né? Se mudarmos o sinal de ambos os lados, a interpretação muda para buracos de carga mais E e massa M estrela se movendo próximo da banda. Então, se eu olho essa banda do ponto de vista de buraco, eu interpreto isso aqui como sendo o quê? A equação de movimento para os buracos, que agora passam a ter massa. Veja, interessante, buraco tem massa. Então, a massa reduzida aqui, M estrela, próximo do máximo da banda. Então, relembrando aqui, né, a nossa definição de quem foi o A, que é H2 sobre 2M estrela, e que é a derivada segunda da energia em K igual a 0, né? A massa menos 1, então, se eu passo tudo isso aqui, o que eu fiz aqui? Passei isso aqui para lá, né? A massa menos 1, isso. Então, a massa menos 1, rearrumando as constantes aqui, né? Quem seria a massa a menos 1? Seria 1 sobre, então, só o inverso aqui, né? 1 sobre a massa, passa o H, o 2 e o H cortado, 1 sobre H cortado ao quadrado, derivada segunda. Então, aqui tem uma coisa interessante. O buraco, então, é uma partícula real. Se eu olho essa banda aqui, eu posso, como a gente falou, né? Eu posso olhar para os estados ocupados por elétrons, e aí não tem problema, ou para os estados vazios de elétrons, nesse caso é mais conveniente. Se eu tenho a banda quase toda preenchida com os estados vazios próximos do topo, é mais fácil eu olhar do ponto de vista dos buracos, e agora eu vou ter buracos de carga mais E, então quem vai ser responsável pela corrente que vem dessa banda aqui vão ser buracos com carga mais E massa efetiva, né? Ou uma massa efetiva, que depende do formato da banda, né? Porque depende da derivada da banda de energia em K, depende da derivada segunda em K, né? Então depende da estrutura da banda. Então é interessante, porque e aqui vem aquela questão que a gente falou logo no início, né? Que na dinâmica semiclássica é como se eu tivesse vários tipos de portadores diferentes. Então, para essa banda aqui desse exemplo da figura, o portador seria um portador de carga positiva, que seria o buraco, que tem uma massa que depende de como a banda é aqui próximo do máximo, porque depende da derivada segunda dessa banda, né? Então, se a derivada segunda é maior, eu tenho um objeto de massa menor, né? Porque é 1 sobre a massa. Se a derivada segunda é menor, eu vou ter um objeto de massa maior. Então, eu tenho portador de carga, eu tenho buracos que podem variar de massa a depender de qual é a banda que eu estou considerando. Muito bem. Se a gente olha do ponto de vista agora do mínimo da banda de energia, e de novo, se eu considero um caso de alta simetria. Então, é como se eu olhasse agora essa outra banda aqui, né? Então, essa aqui, legal, ela é quase toda preenchida, então eu posso olhar para os estados vazios. Essa aqui é o contrário, né? Ela é muito pouco preenchida, então o ideal seria olhar os estados que têm elétrons. Então, significa que eu estaria olhando próximo do mínimo dessa banda, né? E aí, de novo, eu posso continuar fazendo a mesma ideia, né? A energia eu vou expandir em série de potência, como é próximo do mínimo, agora o K0 é o mínimo dessa banda, derivada primeira é 0, só fica a derivada segunda, só que como é próximo de um mínimo, né? Menos A aqui tem que ser positivo, né?
Então, se eu escrevo a expansão assim como E0K menos A, o A tem que ser um número negativo, né? E aí, usando a definição que o A é menos H2 sobre 2m estrela, né? Então, esse é o caso de elétrons. Então, para A negativo, eu tenho o caso de elétrons. Para o caso geral, então aqui a gente pegou o caso de uma banda de autossimetria, mas a gente pode pegar o caso geral, a gente pode analisar o ângulo entre A e K' para determinar se a gente vai ter elétrons ou buraco. Então, se o A escalar K' for maior do que zero, ou seja, se a aceleração, que é o dv dt, tiver na mesma, ou tiver componente, né? Então, digamos, aqui tem o dv dt e aqui está o K'. Então, eles não precisam estar na mesma direção, mas eles têm, o produto escalar aqui vai ser maior do que zero, né? Então, eu teria elétrons. Se eu tenho o caso contrário, que seria, por exemplo, o K' para lá e a aceleração devido aos elétrons para cá. Então, eu teria buracos, né? Escrevendo isso aí, então, K' é menos K' escalar A, K' dv dt, né? O K' é menos d dt 1, lembrando que o V seria a derivada temporal de 1 sobre h cortado do gradiente da energia, né? Então, se eu calcular a derivada aqui, lembrando que a energia é função do momento, então, para eu derivar em relação a t, eu tenho que derivar o k e depois derivar o k em relação... deriva energia em relação a k e o k em relação a t. Mas aqui eu já tenho uma primeira derivada, né? Então, vai aparecer uma derivada segunda e, então, se eu agrupar todos os possíveis termos aqui do gradiente, né? Eu vou ter, porque a componente x do gradiente, por exemplo, a componente x do gradiente de k pode depender do kx, do ky e do kz. Então, eu vou ter que ter derivada temporal de cada um deles, né? Então, se eu fizer essas contas e arrumar os termos, eu vou poder escrever, então, dessa forma aqui, né? E se a gente olha para essa expressão aqui e lembra de elétrons livres, né? Que mv seria h cortado k, a gente pode definir, então, esse objeto aqui, né? Como o inverso da massa efetiva, agora para um caso geral, né? Que depende, então, de como é... Aqui aparece mais nitidamente qual é a estrutura da banda, né? Então, se a componente IJ for com sinal negativo, positivo ou negativo aqui, a depender se eu estou tratando de buracos ou de elétrons, né? E esse MK é chamado tensor de massa reduzida. Então, não só os portadores de carga têm, e aí tanto faz elétron ou buraco, né? Tem massas que não são... O buraco tem massa. A massa não é mais uma grandeza escalar, passa a ser um tensor, e que depende da estrutura de bandas, porque se a gente vê aqui, depende da derivada segunda, né? Depende de como é a derivada segunda da banda de energia que a gente está considerando, né? Então, aí o A então é dvk dt, e aqui, né, para a gente completar então a discussão, né, o A seria dvk dt, que daria mais ou menos a massa reduzida, h cortado k ponto, e essa expressão é interessante porque ela, no fundo, acaba conectando as duas equações que envolvem a dinâmica semiclássica, né? Então, o tensor de massa reduzida é um conceito bastante importante para... massa reduzida, não, desculpa, massa efetiva, né? O tensor de massa... eu escrevi massa reduzida, que eu tenho que corrigir, é massa efetiva. O tensor de massa efetiva, então, ele é um conceito importante, porque para cada banda, então, reforça mais ainda aquela ideia do início, de que elétron, a depender de qual a banda em que ele está, ele pode ser encarado como se fosse uma partícula diferente, ele vai ter massa diferente. Ele vai se comportar de forma diferente sob a ação dos campos elétricos, porque vai depender da estrutura da banda em que ele está. Então, isso é uma consequência importantíssima
Bom, obviamente, do potencial periódico e das hipóteses, então, da dinâmica semiclássica. Se a gente tiver em limites de campos elétricos e magnéticos que podem ser tratados dentro da dinâmica semiclássica, então, essa característica importante, as cargas elétricas, ou os portadores de carga não só têm sinais que podem ser diferentes, mas também tem massas que podem ser diferentes, a depender da banda que a gente está tratando, né? Então, isso aqui passa a ser a equação de movimento, né? Que é em função agora do tensor de massa efetiva. Beleza, pessoal? Então, essa aula já ficou cumprida. Então, na próxima aula, nós vamos passar a usar, então, esse conceito para ver a ação, o movimento das cargas sobre a ação de um campo magnético. Valeu? Então, até a próxima.